Elivaldo Barbosa, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Aline, bom dia a você que nos acompanha. Tenhamos uma excelente semana. Amém. Mas vamos falar de um fim de semana que foi movimentado alguns vereadores da base e até de oposição também, contra um movimento que a gente até falou na semana passada. Pois é. De pessoinha, fazendo às vezes de interlocutor da prefeitura junto à Câmara, né? Isso causou um enorme transtorno, até porque, como até falamos na semana passada, eu vejo isso como uma coisa absolutamente natural, né? Eu encontrei com o presidente da Iturbe há uns dias, assim que o orçamento começou a tramitar na Câmara, ele falava que exatamente tinha o interesse de ter uma interlocução para defender a instituição que ele representa, a Iturbe, para não faltar orçamento para a Iturbe. Só que essa visita, que a Sávia Barreto, inclusive, publicou na coluna dela no cidadeverde.com, acabou gerando um desconforto muito grande, porque reuniu 4 vereadores, o presidente da Câmara, vereador Venâncio Cardoso, Deolindo Moura e Pauliana Rocha. E o relator do orçamento, Alain Brandão, o líder do prefeito, Antônio José Lira, ficaram de fora, sequer tomaram conhecimento. Então aquilo foi encarado assim como sendo uma interlocução indevida, sem a legitimidade para o poder legislativo na relação com o executivo. E ontem veio a resposta, Aline, e a resposta foi num café da manhã na região do Mercado do Mafuá. Esse café da manhã reuniu 12 vereadores, 12. Aí uma parte deles aí, nessa foto aí, nessa mesa, aparecem 8. E aí a afinidade que existe entre o relator do orçamento, Alain Brandão, e o líder, Antônio José Lira. E vereadores que, inclusive, estão licenciados, como Luiz André, presentes também ao encontro, que teve essa finalidade. Não foi só uma confraternização de domingo num café da manhã. Não, foi também um recado para fortalecimento do líder do prefeito, Antônio José Lira, e do relator do orçamento, o vereador Alain Brandão, nessa fase crucial da tramitação da lei orçamentária e também definição de emendas, de remanejamentos orçamentários. É como se fosse assim, Aline, olha, aqui a Câmara está unida e qualquer interlocução passa por nós. Até reconheci, viu? Não é nem no mercado não, lugar que eu gosto realmente também de tomar... Né? O café da manhã do domingo com o cachorro-quente, que é bem tradicional da gente. Pertinho, ali na região norte, no centro-norte. É Zona Leste, pertinho da gente, viu? Depois eu vou lhe apresentar, porque tem muito político que vai por lá no domingo. Porque o vereador que me passou essa história, inicialmente, ele disse, olha, vamos lá para perto do Mafuá. E eu pensei que mudaram de ideia, né? Foram para lá. Muito político por lá. Eu acho que era para dar quórum, né? Porque ela é café da manhã com articulações para a semana. Exato, não. Café da manhã com pauta quase que definida. Quase dava quórum até para mudanças na lei orgânica do município, que precisa um quórum acima de 15 vereadores. E tinha vereadores aí da oposição e da situação. Por exemplo, eu fui informado que o vereador Edson Mello também participou. Na foto aparece Paulo Lopes, que é do PSDB. Então foi, eu diria, um movimento supra-bancado de oposição e da situação, numa espécie de, como disse, mandar um recado bem claro, nítido, de quem realmente está com eu diria assim, com o comando das discussões que dão os rumos na Câmara Municipal de Teresina. E nesta semana, então, a gente vai ver talvez a gente consiga enxergar algum reflexo desse encontro? Com certeza. Logo a partir de amanhã, hoje não tem sessão na Câmara, mas amanhã, terça-feira, é provável que isso ocorra, Aline. Bom, a gente vai falar agora de um outro movimento. Esse chamou bastante a atenção e vai chamar bastante a atenção e envolve a pré-candidatura de Silvio Mendes, que ainda não tinha escolhido nenhum vice, né? É verdade. Iniciou com aquela história, vai ser Bárbara ou não vai, agora quem vai ser, estava sem ninguém, tem um nome posto agora. Eu lembro, Aline, que logo depois da eleição, ainda no calor do resultado da eleição de 22, o presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues, admitia a mudança de domicílio eleitoral para disputar a prefeitura de Teresina. Mas logo depois veio a pré-candidatura da deputada Bárbara do Firmino e ganhou corpo no partido, na cidade, enfim. Aí essa situação acabou se acomodando. E até porque, por ter gerado uma insegurança jurídica naquela tese do prefeito itinerante, ele foi prefeito de Floriano, renunciou ali no começo do mandato, e aí disputar a eleição para um mandato seguinte em outra cidade, isso já deu punição no estado do Piauí. Só que a análise feita hoje na assessoria jurídica do Progressistas afirma que a consulta vai fundamentar a seguinte situação: a saída de Joel Rodrigues da prefeitura de Floriano, a renúncia, foi vinculada à eleição de 22 e não a de 24, que vai ser a do próximo ano. E agora, essa mudança de
domicílio e esse projeto eleitoral que envolve Joel Rodrigues não é a prefeitura, e sim a vice-prefeitura. Então, cresce bastante na aliança Progressistas União Brasil a tese agora, a possibilidade da aliança envolvendo Silvio Mendes, União Brasil, candidato à prefeitura, e Joel Rodrigues, do Progressistas, na vaga de vice nessa chapa. Então, isso só vai depender agora de uma consulta encaminhada pelo Progressistas, que será encaminhada esta semana, hoje ou amanhã, no Tribunal Superior Eleitoral. Dependendo do resultado, carta branca dada pela Justiça, segurança jurídica, aí a chapa está formada. Silvio Mendes, candidato à prefeitura pelo União Brasil, com Joel Rodrigues de vice, representando aí o Progressistas. Vale ressaltar que um dos aspectos que mais motiva esse projeto, ele é político. Na eleição de 22 para o Senado, Joel Rodrigues teve um extraordinário desempenho eleitoral na capital do Piauí, foi o candidato mais votado com o melhor desempenho. Bom, e é uma orientação que vem do chefe dele, do partido. O senador Ciro Nogueira foi bem claro, olha, a consulta vai ser feita, se tiver essa possibilidade legal, o candidato será, e não tem nenhuma objeção, não tem nenhum, segundo ele, não tem nenhum tipo de obstáculo lá no União Brasil, a chapa vai ser, então, Silvio Mendes, Joel Rodrigues, para disputar o poder na capital. Teria um segundo nome, um plano B, caso esse não desse certo? Aí me intriga um pouco, porque como ficaria, aí parece assim, é tipo uma aceitação já do PSDB fora dessa aliança, não é? Porque o PSDB trabalha com a candidatura própria, tudo bem, trabalha com a candidatura de Luciano Nunes. Ele tem dito, reafirmado, que de fato o PSDB não trabalha com a hipótese de ser vice de ninguém, é de assumir a candidatura própria e levar esse projeto até o momento adequado da decisão final, que são as convenções de julho, comecinho de agosto do ano que vem. Mas aí, com essa possibilidade, é como se você tirasse o PSDB, já admitisse o PSDB fora dessa coalizão. Como do lado do PSDB, em boa parte do partido, essa aliança para apoiar Silvio Mendes já está definitivamente descartada. Então, embola um pouco essa estratégia eleitoral ou pré-eleitoral envolvendo União Brasil, Progressistas e PSDB. Deixa cada dia mais perto um do outro União Brasil e Progressistas, e se essa chapa ganhar corpo, inclusive, com amparo legal, aí o PSDB, no máximo, ou apoia ou mantém a candidatura dele fora dessa aliança. E aos poucos as pré-candidaturas vão tomando corpo, né? Algumas pré-candidaturas. É verdade. Eu já tenho conhecimento, por exemplo, do petista Fábio Novo, trabalhando muito forte agora numa outra etapa, que é exatamente do contato direto com lideranças comunitárias, com visitas nos bairros, nas comunidades urbanas e rurais de Teresina, já conhecendo melhor os problemas da cidade e também apontando saídas e construindo, eu diria assim, acumulando forças para o projeto eleitoral do PT para a eleição do ano que vem. Do Palácio da Cidade, o candidato natural, o prefeito, o doutor Pessoa, também já trabalha muito forte nessa linha. E agora é o momento, eu diria assim, de evoluir na parte política. Aline, por exemplo, que partidos vão compor essa aliança com republicanos? O PL fica mesmo com o doutor Pessoa, o partido deixou assim, uma certa margem de independência, mas com tendência muito forte na aliança com republicanos. E os outros partidos, as chapas proporcionais, duas, pode ser a terceira, o coordenador político dessa aliança, Jeová Alencar, ganha cada dia mais força nessa coalizão. Enfim, vai ser também um final de ano muito movimentado, anote aí, no Palácio da Cidade. Agora a gente vai para uma outra movimentação, Elivaldo, porque hoje lá na Assembleia, vou até te convidar para a gente levantar aqui, para acompanhar quem está lá, é a Gorete Santos, na Assembleia Legislativa, porque hoje vai ser realizada uma audiência para discutir aquela questão, a disputa que já é centenária, né? Bota Piauí e Ceará num litígio, litígio de terras na área ali da Serra da Ibiapaba. Vamos conversar aqui com a Gorete Santos para trazer informações para a gente sobre essa audiência que começa logo mais, né, Gorete? Exatamente, a partir das 9 horas, viu, Aline? Bom dia novamente a você, bom dia ao Elivaldo, a todas as pessoas que acompanham aqui o Notícia da Manhã. Uma audiência para discutir esse assunto, que como vocês mesmos destacaram, né, é uma situação secular, que envolve 21 municípios, 13 no estado do Ceará, 8 aqui do Piauí, mas que a gente sabe, na verdade, que o grande problema é justamente o limite, né, em relação a esses municípios. A gente vai conversar
com o deputado Gil Carlos, ele que propôs, né, essa audiência pública que vai ocorrer a partir das 9 horas da manhã, para ver se a gente avança nessa discussão. Deputado, que pontos devem ser abordados, né? O que está, na verdade, em destaque nessa audiência de hoje? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Aline, Elivaldo e aos que nos assistem na TV Cidade Verde nessa manhã de segunda-feira. Uma boa semana a todos. Olha, essa audiência pública, como você citou, às 9 horas, da Comissão de Estudos Territoriais, presidida pelo deputado Elisaías e foi proposta da nossa autoria, ela é importante. Por quê? Primeiro, para situar, para que a população acompanhe os detalhes dessa ação civil originária, ou seja, desse litígio que está em análise, em processo no Supremo Tribunal Federal. Esse litígio, ele interessa, ele é importante, primeiro para cada piauiense, afinal de contas, não se trata apenas dos interesses desses municípios que você citou, do lado do Piauí e do lado do Ceará, mas de todos os piauienses. Se trata da integridade do nosso território, que é fundamental para a nossa autoafirmação, a afirmação do piauiense, de seu espírito de luta, a defesa do que é nosso. E a ação busca que o STF reconheça de fato e de direito que esse território pertence ao Piauí, como está bem documentado nas leis de formação das províncias e dos estados ao longo da história do Piauí. Então, esse processo, nesse momento, está esperando a conclusão da perícia. O Serviço Geográfico do Exército está realizando na área de divisa entre Piauí e Ceará, sob recomendação da relatora ministra Carmen Lúcia, que é relatora desse processo, e que deve seguir o que está na lei do decreto 1812 de 1880. Na verdade, o decreto 1812 de 1980 do imperador Pedro II, que tem valor de lei, ele definiu como divisa entre Piauí e Ceará o pico da Serra Grande, da Serra de Ibiapaba, o divisor das águas. E o Exército está indo lá fazer a marcação, a definição dos referenciais geográficos, topográficos dessa divisa. E, portanto, essa audiência de hoje deve atualizar os piauienses com a presença de várias autoridades, do Executivo, da Procuradoria-Geral do Estado, de técnicos que estudam profundamente a história e a geografia do Piauí, do Nordeste do Brasil, para nos situar, para nos deixar atualizado a nós, aqui da Assembleia, deputados que representamos os piauienses e a sociedade piauiense. E é bom lembrar que essa fase do litígio, que como você disse, e todos sabem, esse litígio é antigo, é centenário, mas essa fase atual, essa discussão que levou ao governador Wilson Martins de então, em 2010, a acionar o STF, ela surgiu aqui, através dos deputados, se instituiu uma comissão específica para tratar desse litígio, que foi presidida pelo então deputado estadual Antônio Shoa, que é da região, é de Pedro II, e ele terminou, juntamente com os pares aqui da Assembleia, na época presidida pelo deputado Temísticos Sampaio Filho, provocou, através de requerimento, para que o Executivo ingressasse com ação, para que o STF, enfim, arbitrasse e reconhecesse o bom direito do Piauí. Deputado, e é uma situação que acaba gerando um impasse e uma limitação também, principalmente para as pessoas que moram nessa região de litígio, né? Embora envolva uma população relativamente pequena, né? Acho que, salvo engano, um pouco mais de 25 mil, né? Mas é uma grande extensão de área e impacto também para essa população. Sim. A maior parte do território envolvido no litígio é um território rural, mas, sem dúvidas, também há componentes urbanos. E, pelos levantamentos iniciais, o que o Piauí reclama envolve cerca de 25 mil pessoas. Então, um contingente significativo e que merece a nossa atenção. É bom ressaltar aqui, Gorete, Elivaldo, que nós não estamos com essa ação, reivindicando que os cearenses, que são naturalizados cearenses, sejam a partir da decisão da juíza, da ministra, do Supremo e do colegiado, se tornem piauienses. Não, nós queremos que seja reconhecido que esse território é do Piauí. Os cearenses naturalizados como tal continuarão sendo
cearense. Esse é meu ponto de vista. E os filhos destes, quando nascerem, naturalmente, serão registrados em território e em instituições piauienses, portanto, terão a cidadania piauiense. Não se trata aqui de debate entre os povos, não é a natureza do Ceará e do Piauí enquanto cidadão, mas sim de território. Os cearenses estão ocupando, estão residindo com suas propriedades em território piauiense. Isso é que deve ser reconhecido pelo STF. Muito obrigada, deputado Gil Carlos, trazendo essas informações importantes, essa audiência que vai ser realizada aqui na Assembleia Legislativa, na sala da Comissão de Constituição e Justiça. Elivaldo Alinha, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigada, então, viu, Gorete? Trazendo essas informações para a gente direto da Assembleia, pegando assim um quentinho já, antecipando essas informações. Agora, Elivaldo, como a gente falou, como a Gorete citou aí, é uma extensão grande, embora a população seja pequena, mas envolve economia, envolve a questão eleitoral também. E até a questão da cidadania, não é, Aline? Veja só que uma comunidade aí, que não sabe se é do Piauí, se é do Maranhão, é assistida pelo Piauí, mas territorialmente pode ficar com o Ceará, melhor dizendo, desculpe, pode ficar com o Ceará. Então, essa definição já está passando do tempo, data da Brasil colônia, passou pelo Império, estamos na República já no 2023 e essa situação nada de ser resolvida. Então, é absolutamente inadequado, impróprio seguir com esse litígio. É importante que haja já essa definição lá do Supremo Tribunal Federal, desse trabalho feito pela ministra Carmen Lúcia, para dar fim a esse litígio centenário envolvendo os territórios do Piauí e do Ceará. São 6,5 bilhões de reais de produto interno bruto dessa região, uma população estimada em 25 mil habitantes e 13 municípios. Então, não é uma região assim, não é um quintal. Precisa ser, de fato, resolvido esse litígio envolvendo os dois estados. Elivaldo, a sua saideira derradeira envolve duas indicações importantes em Brasília, né? Que já estava passando de mel a garapa, como se diz a história, não é? O presidente Lula já estava aí com mais de 2 meses, sem definir, queria o sucessor ou a sucessora da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que se aposentou em outubro. E o escolhido será Flávio Dino, ministro da Justiça, senador pelo estado do Maranhão, já foi juiz federal, já foi inclusive secretário-geral do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um cidadão que conhece bem aí essa parte jurídica. Agora é resolver a parte política, porque a indicação dele agora vai depender primeiro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois do plenário do Senado Federal. E a outra indicação é Paulo Gonet, para a Procuradoria-Geral da República. Né? Ele já integra a Procuradoria-Geral da República, é um procurador de carreira, subprocurador inclusive, e os dois nomes são aqueles nomes, eu diria assim, um da cota até pessoal, porque o presidente Lula contrariou até o PT, que tinha o Messias para ser o ministro, era a indicação de preferência do PT, e agora o Paulo Gonet, o Procurador-Geral de Justiça. Também, né? Exatamente. Não, a opinião pública nem se fala. No começo de tudo, a indicação que ele era cobrado. Esperava-se uma mulher, né? Uma mulher e uma mulher negra, então. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal fica com uma mulher apenas, nos 11 ministros, fica apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, né? Então, aí contraria também um pouco esse segmento da opinião pública que defendia uma mulher e negra para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E Paulo Gonet, há quem diga lá nos bastidores de Brasília que tem uma indicação com influência direta dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma solução, eu diria, bem caseira mesmo, do entorno do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal. Aline. Agora ele tem que ficar de olho mesmo, né, em todas as indicações, porque ele não teve muita sorte, digamos assim, quando ele foi indicar, né, em governos anteriores, no Lula 1 e Lula 2. Eu acho que ele está tomando exatamente esse cuidado, né? É aquela história do gato escaldado, né? Gato escaldado. Tem medo de água fria. Ele fez esses anúncios e daqui a pouco viaja para a Arábia, para a última viagem internacional do presidente Lula. E agora é aguardar, então, a expectativa é que o Senado examine essas indicações antes do recesso, que tem como data limite o dia 17, 18, 20 de dezembro no máximo. Obrigada, Elivaldo. Boa semana para você. Até amanhã para todos nós, Aline. Até amanhã. Tchau, tchau.